os desafios de Jesus, a essência dos seus ensinamentos, a essência da salvação nos exemplos que Ele nos deixou. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia de Natal, este vídeo sendo lançado no dia de Natal do ano de 2020, dia 24 de dezembro de 2020. Então é muito bom estar com vocês participando da sua vida neste dia de Natal. E hoje nós temos uma mensagem justamente relativa ao Natal. Um dia que muitas vezes nós nos perdemos tanto nas coisas materiais, nas necessidades do corpo, em tantas situações que nós buscamos aqui da Terra. Mas existe uma mensagem que sempre predomina da nossa cultura, que foi impregnada na nossa cultura, que é a mensagem de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre justamente esses desafios de Jesus. Eu sempre comparo aqui no meu canal e muitas vezes fiz essa comparação da nossa vida e da vida de Jesus, Talvez alguns achem assim, nossa Anderson, mas que coisa distante comparar a nossa vida com a vida de Jesus. Mas, meus amigos, nós temos uma relação muito grande com a vida de Jesus. A nossa vida, ela está toda pautada em elementos que se remetem à vida de Jesus. Muitas pessoas falam sobre a salvação, Sobre dizer assim, eu aceitei Jesus, que aceitar Jesus é a salvação. E citam até biblicamente, que se não for através de Jesus, nós não podemos ser salvos. Mas eu sempre repito isso, que aceitar Jesus não é simplesmente da boca para fora você dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Isso é muito simples, qualquer pessoa pode falar. Qualquer pessoa pode recitar isso, dizer eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas aceitar Jesus não está no simples falar, no simples dizer. Aceitar Jesus é olhar os exemplos de sua vida, o que Ele fez, o que Ele passou, e você compreender que tudo que Ele passou pode ocorrer na sua vida. Pode estar acontecendo agora na sua vida. E você precisa aceitar e resistir como Jesus resistiu. Talvez alguns pensem assim, Anderson, mas Jesus pregou, Jesus, estava lá naquele tempo, tinha os seus apóstolos, eu não passei nada disso. Passou sim, está passando sim. Veja que Jesus teve a sua infância, teve os seus desafios em se descobrir e desabrochou espiritualmente, com João Batista lá e se descobriu através do batismo. Ele já observava a espiritualidade, ele já percebia Deus, já percebia o mundo espiritual à sua volta. Ele já sentia os seus dons. E ele se descobriu de forma a entender isso, e isso tudo simbolicamente, foi através do batismo. Que biblicamente parece até tarde, não parece? Que Jesus lá com quase 30 anos, 30 e poucos anos, ele se batizou. Então veja, de certa forma pode-se dizer, olha, mas demorou, Demorou se nós analisarmos. E não é assim na nossa vida. Muitas vezes nós demoramos a entender as coisas na nossa vida. Nós demoramos a entender o momento de começar, de se modificar, de se transformar. Em Jesus não foi muito diferente. Então veja que ali já é um dos exemplos que Ele nos deixou, que mesmo que você demore, não quer dizer que você não vai começar nunca. Você pode começar, nunca é tarde para começar. E Ele iniciou. Tanto que biblicamente nós podemos observar que a jornada dele, espiritual, de verdade, onde ele pregou, onde ele atuou, onde ele teve os apóstolos, foi com mais de 30 anos. Outro exemplo que Jesus deu são os desafios que ele teve com os seus amigos, com os seus apóstolos lá. Então ele cercou-se de pessoas, não eram só os apóstolos, era a família, e ele passava por diversas dificuldades ali de compreensão.
cada apóstolo tinha uma personalidade diferente. Os apóstolos não eram os santos que nós pregamos hoje. Hoje nós já os temos convertidos pela igreja. Mas pensem lá na época de Jesus. Quando Jesus chegou a cada um daqueles apóstolos, que eram pescadores, eram homens brutos, homens que trabalhavam no pesado. Cada um tinha um tipo de personalidade, um mais dócil, o outro menos dócil, um mais teimoso, o outro era descrente, né? Como a gente sempre fala do Tomé. Pedro tinha uma característica, Paulo tinha outra característica, cada um. Paulo era até de um outro tipo de padrão de vida. E ele aprendeu a aceitar todos. Jesus aprendeu a ver o valor em cada pessoa e não o defeito em cada pessoa. E essa também é uma lição que ele nos deixa. Olhar não o defeito, mas o valor. Ele observava em cada um a dificuldade e ensinava, mas demonstrava os valores, demonstrava a sua força. Assim como ele disse para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarás a igreja. Então ele disse, você tem o potencial de você seguir em frente, de você organizar-se espiritualmente, de você desenvolver a crença no Cristo. E cada um ele respeitava, e cada um ele já perdoava antes sequer dos erros. Jesus deixou o exemplo em ações, com Maria Madalena, de não atirar a primeira pedra. Quando nós vemos o erro do outro, lembrarmos que nós também somos passíveis de erros. Quem aqui pode tirar a primeira pedra? Ele nos lembrou disso, que nós temos que olhar para os outros e saber que nós também temos os nossos erros. Ele exemplificou que nós temos que saber diferenciar o cuidar do espiritual e o cuidar do material. No desafio lá, onde os judeus vieram cobrar dele que ele estava trabalhando no dia de sábado. Mas ele disse que ele tinha que ajudar, que cuidar, né? Num caso de uma vaca, né? um animal tinha se perdido. E ele disse que mesmo naquele momento, mesmo sendo sábado, deveria ajudar. Deveríamos saber pesar e separar o que é espiritual do que é material. Ele demonstrou durante até a história final dele que ele saberia da possibilidade de ser traído. E nós podemos ser em qualquer momento da nossa vida. Ele demonstrou que foi traído e ainda assim perdoou Judas, recebeu o beijo da traição de Judas. Foi trocado por moedas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O beijo da traição, ser trocado por moedas ou qualquer outra coisa, né? Até aquele que o apóstolo ele tanto amava, o negou. No momento que foi levado à justiça, o apóstolo negou. Não conheço Jesus, não sei quem ele é. Então, no momento que você mais precisar, você também pode ser negado. E ainda assim você vai ter que perdoar. Quando ele foi preso e foi julgado, as pessoas poderiam dizer: ele é Jesus, vamos libertá-lo. E ainda o Pôncio Pilatos disse: olha, vocês têm a liberdade aqui para escolher. Eu tenho aqui Barrabás, que é o ladrão, que você já conhece, e temos Jesus aqui, que se diz o rei dos reis, né? Quem vocês querem? E não é assim que acontece na nossa vida? Nós temos a nossa opção de escolher o que nós queremos. Nós queremos Jesus ou queremos os nossos vícios, as nossas problemáticas, as nossas situações menos dignas da vida? Nós podemos escolher. E da mesma forma as pessoas poderão escolher em relação a você. Se preferem você como amigo, preferem você como parceiro, como parente, ou preferem outros. Então você pode passar por esse julgamento também. E outras pessoas podem lavar as mãos em relação a você. E você ser esquecido. E você sempre vai ter na sua vida que carregar a sua cruz. Porque a cruz é sua, não são os outros que têm que carregar. Você vai ter que subir o Calvário. E esse Calvário foi uma das maiores exemplificações
do percorrer da nossa vida, do percorrer da nossa encarnação. Ninguém carrega a nossa cruz, nós carregamos. Nós podemos sim, durante essa via, ser ajudado por um ou por outro. Como Maria que enxugou o rosto de Jesus, né? Ou foi Maria Madalena, agora não lembro, agora me deu um branco, né? Então vejam, a cruz, o karma é a nossa cruz. E só nós podemos carregar, ninguém paga por nós. Não tem como outra pessoa pagar o seu karma. Ser cobrado dela o que deve ser cobrado de você. Não há como isso ocorrer. E mesmo culminando no final da crucificação da sua vida, de todos os erros e problemas que ocorreram, de todo o suplício que você possa sofrer, ainda assim você vai ter que acreditar que você vai estar no reino dos céus. Perdoar aqueles que estão ao seu lado. Muitas vezes uma pessoa que você nem espera, que nem vai ser aquela pessoa elevada, que nem vai ser aquela pessoa de grande moral, não vai ser, digamos assim, um espírito de luz, mas vai estar ali do seu lado alguém que você nem conhece, que vai lhe perguntar se o céu existe. Assim como Jesus esteve do seu lado, 2 ladrões. E um disse que queria estar nos céus, que pedia perdão, que reconhecia a Deus. E ainda assim ele disse, hoje mesmo estarás no reino dos céus. Nunca esqueça, alguém inesperado pode estar ao seu lado e pedir sua ajuda. E você sempre vai ter que ser a ferramenta de Deus. Você pode perdoar, você pode agir, você pode demonstrar na sua vida de diversas formas. Olhe todos os exemplos de Jesus. Você não é Jesus, mas a salvação que Jesus deixou na terra não é gratuita. A salvação que ele deixou é o exemplo que você deve levar. Ele deixou o manual do como agir, do como percorrer a vida, do como tratar as pessoas. Este é o bem mais precioso que Jesus deixou, os seus exemplos de vida. E nesse Natal, meus amigos, vamos meditar, vamos olhar para a nossa vida, o que nós passamos, onde nós nos encaixamos na vida de Jesus. Até mesmo quando nós falamos em relação ao nosso obsessor, né? Mais um exemplo da vida de Jesus. Até Jesus teve um espírito do mal que o tentou, que o obsidiou, que o perseguiu, que tentou o levar para o lado obscuro quando ele estava jejuando no deserto. Você não é nenhum eleito, você não é melhor que Jesus para não ser obsidiado, para não ser traído, para não ser caçado, para não ser humilhado, para não receber a mentira. Você só é mais uma pessoa, seguindo o seu caminho. Observe sempre os exemplos de Jesus e você vai compreender e você vai entender muito a vida que você passa na Terra. E você pode, você consegue porque Ele deixou o manual. Então, meus amigos, desejo a todos vocês um Feliz Natal, um ótimo Natal, com muito amor. Abrace os seus entes queridos, ame-os sempre e nós sempre estaremos juntos. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.